A caminhada de Nicolas Ferreira de Paracatu até Brasília está viralizando nas redes sociais. Centenas de pessoas e crescendo a cada dia caminham 240 quilômetros pela BR-040 rumo à capital federal do Brasil. Nicolas Ferreira é uma figura que mobiliza multidões, seja de apoiadores ou críticos. Ele sempre demonstrou capacidade extraordinária de engajamento, principalmente no ambiente digital. Mas agora estamos vendo algo totalmente diferente. Ele conseguiu migrar toda essa estratégia digital para o mundo físico. E olha, independente da sua posição política sobre o Nicolas, o que estamos presenciando é uma das estratégias de mobilização mais eficazes que existe na história da ação política. Mas o que realmente está acontecendo aqui do ponto de vista psicológico e espiritual? Por que isso funciona tão bem? Quais são os fenômenos inconscientes que estão em jogo nessa cena? Hoje eu vou te explicar isso. Fica aqui comigo até o final que você vai entender todo esse processo. A primeira coisa que precisamos entender é que a peregrinação não é uma invenção política moderna. Ela toca em algo muito mais profundo e enraizado no que Jung chamava de inconsciente coletivo, que são camadas psíquicas compartilhadas por toda a humanidade. Toda a espécie humana compartilha dessa dimensão psíquica, independente do culto, da religião, da fé ou da cultura que está em vigor no momento. Veja alguns exemplos que a história traz para a gente sobre fenômenos parecidos. Nós temos o fato de Abraão ter saído em direção à Terra Prometida, o êxodo do povo hebreu que caminhou 40 anos pelo deserto. Nós temos as grandes peregrinações medievais, onde milhares caminharam durante meses até Santiago de Compostela. Nós temos Gandhi em 1930 caminhando 24 dias, 388 quilômetros na Marcha do Sal, contra o colonismo britânico. Nós temos Martin Luther King, em 1965, liderando a Marcha de Selma, 87 quilômetros pela causa dos direitos civis. Prestem bastante atenção, eu não estou comparando as causas políticas. Estou mostrando que a estrutura simbólica que opera no inconsciente é sempre a mesma. É o que Joseph Campbell chamava de a jornada do herói. É um arquétipo narrativo universal, onde o herói ele deixa o conforto, enfrenta provocações no caminho e retorna transformado para sua terra de origem. Quando você vê alguém caminhando centenas de quilômetros por uma causa, seu inconsciente ele reconhece um padrão ancestral e responde emocionalmente a isso. Agora vamos a um segundo fenômeno psicológico crucial: o sofrimento corporal como prova de autenticidade. Quando alguém caminha 240 quilômetros sob sol escaldante, chuva, carregando o próprio corpo pelo asfalto, atravessando dor física, cansaço, bolha nos pés, isso produz um efeito psicológico extremamente poderoso. Lacan, psicanalista francês, desenvolveu o conceito de gozo, que é essa satisfação paradoxal que existe no próprio sofrimento. Não é masoquismo simples, é quando o sujeito encontra no sacrifício uma forma de dar consistência à sua existência, à sua causa, à sua motivação de existir. E vejam que interessante, o nosso inconsciente associa automaticamente o sofrimento corporal com a legitimidade moral. É um mecanismo primitivo, pré-racional, que funciona assim. Se ele está disposto a sofrer fisicamente por isso, então aquilo deve ser realmente verdadeiro, deve ser autêntico. Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, fazia distinção entre o verdadeiro self e o falso self, a verdadeira identidade, a falsa identidade. O falso self é essa persona social, aquela máscara que usamos no dia a dia. O verdadeiro self é o núcleo autêntico da personalidade do sujeito. A peregrinação ela é percebida pelo inconsciente coletivo, esse fenômeno que todos compartilhamos, com a manifestação do verdadeiro self. Porque não tem como fingir 240 quilômetros de caminhada. O corpo não mente, não existe deepfake corporal. Por isso essa estratégia do Nicolas ela é tão eficaz. Ela passa completamente o nível racional dos argumentos e vai direto para o visceral, para o pré-linguístico, toca o corpo antes de tocar a mente. Agora precisamos entrar na dimensão espiritual desse fenômeno, porque ela é absolutamente central para entender o fenômeno completo. Na tradição católica, a peregrinação nunca foi apenas um deslocamento físico pelo espaço.
Ela é símbolo da jornada espiritual, do caminho da alma em direção a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 972, nos ensina que toda a igreja está em constante peregrinação de fé. Cada passo dado na terra representa um movimento interior, uma transformação da alma em direção a Deus. Santa Teresa d'Ávila, lá no século XVI, escreveu Castelo Interior, uma das obras máximas da mística cristã. Ela descreve a vida espiritual como uma jornada progressiva através de 7 moradas dentro da própria alma. É uma caminhada externa que simboliza esse caminho interior do sujeito. Ele passa por um processo externo, mas ao mesmo tempo está afetando internamente esse indivíduo. E tem algo mais profundo ainda. Na espiritualidade católica existe o conceito de espiritualidade do sofrimento. São Paulo, na carta aos Colossenses, diz o seguinte: completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Isso significa que, para quem partilha dessa cosmovisão religiosa, o sofrimento voluntário pela causa em que se acredita, ele tem um significado transcendental. Não é apenas uma estratégica política, é uma oferenda, é uma entrega para uma fé, é uma entrega para uma dimensão espiritual. São Francisco de Assis caminhava descalço pelas cidades, pregando o evangelho da pobreza. Já Gandhi combinava tanto jejum com oração e caminhada. Seus métodos eram profundamente espirituais, mas com objetivos políticos bem explícitos. A fronteira entre o espiritual e o político sempre foi muito poderosa e permeável. E quando os dois se encontram, a força de mobilização social é extremamente exponencial, é gigantesca. Enfim, por que centenas de pessoas estão aderindo a esse movimento de Nicolas Ferreira? Por que isso cresce a cada dia? Freud nos dá a primeira chave para entender isso, que é o mecanismo da identificação. As pessoas que se juntam à caminhada de Nicholas estão projetando nele seus próprios desejos, frustrações e esperanças. Ele se torna, de alguma forma, o porta-voz do desejo coletivo, desse grupo que o segue, especialmente de quem se sente impotente, injustiçado. Concordemos ou não com essas percepções políticas. Quando eles veem alguém agindo, caminhando, sofrendo por aquilo que eles sentem, ocorre uma identificação massiva. Ele está fazendo o que eu gostaria que fosse feito, o que eu acho que deveria ser feito. Em 1921, Freud escreveu A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, onde ele explica que indivíduos em grupos funcionam de forma totalmente diferente de quando estão sozinhos, de quando estão de forma individual. Existe uma identificação emocional. As emoções são literalmente contagiosas, se amplificam. Existe uma redução da inibição individual. Não sou eu, somos nós. Existe uma idealização daquele líder, daquela pessoa que está à frente. Ele vira o depósito das projeções ideais do grupo, sejam elas coerentes ou não. E tem ainda a catarse coletiva. Aristóteles já falava disso lá no teatro grego. Essa catarse, ela é a purgação das emoções, é a externalização dessas emoções. As pessoas estão carregando raiva, frustração, medo, indignação, vários outros sentimentos. E essa caminhada ela oferece algo raríssimo na vida moderna, um ritual de expressão totalmente canalizado dessas emoções. É uma descarga coletiva, organizada e ritualizada. Por isso as pessoas não apenas apoiam, elas aderem corporalmente, porque precisam descarregar o que está represo, está contido dentro delas. Então o que nós vemos aqui não é apenas uma manifestação política comum, é a convergência de múltiplas camadas psicológicas e espirituais. Existe aqui arquétipos ancestrais do inconsciente coletivo, a autenticação do sofrimento corporal, o simbolismo espiritual da peregrinação, a identificação projetiva das massas e a catarse emocional coletiva externalizada por esse grupo. Quando todos esses elementos eles se alinham, e isso é raríssimo na política contemporânea, você tem uma das formas mais poderosas de mobilização que a humanidade já desenvolveu. E é por isso que funciona, é por isso que sempre funcionou ao longo de milênios. E compreender esse mecanismo não é sobre concordar ou discordar de posições políticas, não tem nada a ver com isso. É sobre entender os fenômenos humanos universais que movem multidões e podem em algum momento mover eu ou você. E se você quer se aprofundar nessa integração que existe entre a psicanálise e a espiritualidade, entre o inconsciente e o transcendente,
Eu e o padre Fábio Marinho criamos um curso completo sobre isso. O link está aqui na descrição. E se você quer receber um link direto no seu direct, é só comentar eu quero que eu vou te mandar o link, tudo bem? E se esse vídeo fez sentido para você, te fez pensar, compartilhe com alguém que também quer entender as camadas profundas desse movimento social. Vai me ajudar muito a espalhar essa mensagem, tudo bem? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.